Olá, eu sou a Nídia Mariá, sou confeiteira e hoje eu trago para vocês a receita do meu super chantilly. Eu uso muito essa receita aqui na minha região porque é bem quente e esse super chantilly, ele dá bastante resistência ao calor. Ele aguenta bem temperaturas altas, é muito bom para trabalhar e é bem lisinho e bem gostoso. Agora eu gostaria de passar para vocês algumas dicas sobre esse super chantilly. Primeiramente, o chantilly ele tem que estar bem gelado, de no mínimo 12 horas, dentro da geladeira ou antes de utilizar, coloque 15 minutos no freezer ou no congelador para deixar ele bem geladinho. O leite condensado eu uso também gelado, tá? O leite ninho eu uso o instantâneo porque ele é mais rápido de dissolver. Vocês também podem utilizar um outro tipo de leite em pó, mas que seja de uma marca boa, porque assim não tem aqueles gruminhos, não vai aparecer no chantilly, tá? Uma outra dica que eu quero passar para vocês é referente ao corante. O corante já é um hidratante, então se vocês forem tingir um bolo com um corante escuro, para deixar bem forte, vocês não vão colocar o leite condensado. Primeiro vocês vão colocar o corante, para depois ver se há necessidade de colocar o leite condensado, porque os dois são hidratantes, os dois vão hidratar o chantilly. Mas o corante precisa ser colocado primeiramente, tá? Então agora se for usar uma cor bem clarinha, só umas gotinhas de corante, pode colocar um pouquinho de corante e um pouquinho de leite condensado, tá? Não tem problema, não vai perder o ponto. Uma outra dica, quando sobrar um pouquinho do chantilly, que vocês não vão terminar de decorar o bolo e não vai usar mais, vocês podem guardar num recipiente tampadinho, e pode congelar ele por até 30 dias. Só que esse chantilly vocês vão utilizar somente em recheios, ele não vai ter mais estrutura e nem ponto para decoração de bico. Se vocês quiserem utilizar, sobrou um pouquinho, e amanhã eu vou fazer um outro bolo, você guardando na geladeira tampadinho, vocês conseguem pelo menos selar o bolo, tá? Para depois fazer decoração de bico. Também dá para fazer dessa forma, mas aí a validade são só de 3 dias na geladeira, tá? Então, essas dicas ajudam um pouquinho mais na hora de estar fazendo chantilly. E não esqueçam, batam primeiramente os ingredientes até dar o ponto correto, que eu vou explicar para vocês no vídeo, tá? Tem que dar o ponto correto, para depois poder hidratar, senão ele pode desandar ou ficar molinho, aí não vai ficar legal, tá bem? Eu tenho aqui 500 ml de chantilly bem gelado, meia xícara de glacê real, uma xícara de leite em pó e meia xícara de leite condensado. Primeiramente eu vou colocar o chantilly. Vou acrescentar o glacê real, ele todo. E vou colocar o leite em pó. O leite condensado eu ainda não vou colocar. Primeiramente eu vou bater e depois que ele atingir o ponto de bico, é que eu vou hidratar com leite condensado. Eu vou iniciar com velocidade baixa para poder misturar bem e depois eu vou aumentar bem devagar, até deixar uma velocidade de média para alta. Não posso rodar, deixar ela bater já logo de início muito rápido, que é aí que vai entrar muita bolinha, vai ter muito ar, né? Vai fazer muita bolinha. Então eu vou bater devagar e vou aumentar devagarzinho, vou deixar mais ou menos na velocidade média, um pouquinho mais para alta. Eu vou começar a bater. Aqui ele já deu ponto. Como é que eu sei? Ele fez um buraco no meio aqui do meu bol e grudou o chantilly na parede do bol. Então, é a hora que eu vejo que ele tá assim, ó, firminho e no ponto, tá? O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que hidratar esse chantilly. Se ele ficar assim, ele vai ficar poroso, ele vai ficar com bolinhas de ar. Eu consegui finalizar esse batimento aqui na velocidade 7 dessa batedeira da Arno, tá? Eu não coloquei até a última, não.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco só desse chantilly puro, ó como ele fica já bem firminho, tá? Bem firme, bem resistente. Só que ele precisa ser hidratado, porque senão ele vai criar bolinhas de ar. Ele não tá tanto, mas é bom eu colocar um pouco de leite condensado. Então eu vou colocar uma quantidade a olho, até ver a textura bem lisinha dele, tá? Eu vou colocar um pouco aqui. Ele tá com uma textura um pouquinho aerada. Então eu deixo ele aqui e vou despejar um pouquinho do leite condensado só para hidratar. O que nós temos que ter cuidado é quando vai tingir o chantininho, porque se for tingir, coloque primeiro, antes de colocar o leite condensado, o corante, para ver a textura que ele vai ficar. Nessa hora, eu posso bater rapidamente, mexer rapidamente, para misturar esse leite condensado, tá? Eu sempre utilizo leite condensado gelado. Ele dá um ponto melhor e a textura é melhor. Só mais um pouquinho. Eu vou colocando aos pouquinhos, para não ter perigo de perder o ponto, desandar. Sempre quando tiver esse ponto de fazer as bolinhas de ar, é só vocês hidratar um pouquinho e passar a espátula e bater um pouquinho. Ó, olha que lisinho que tá. Se caso também você preferir, ao invés do leite condensado, colocar um pouquinho do chantilly líquido, também dá, tá? Agora ele tá prontinho para ser utilizado no bolo. Tá vendo? Esse é o ponto que tem que ficar. Uma dica. Quando eu tenho, por exemplo, eu acabei de misturar e preparar, hidratar esse daqui, tá? Enquanto isso, é sempre bom eu deixar esse bol aqui com o restante do chantilly na geladeira, porque como a minha região é muito quente, ele fica mais poroso aí. Quanto mais ele ficar fora da geladeira, mais poroso ele vai ficar. Então, enquanto eu tô utilizando essa quantidade aqui, eu deixo essa daqui na geladeira. O que eu indico é sempre lugar refrigerado, tá? Ou refrigerado, ou com ventilação, para assim, ele não ficar muito poroso por causa da quentura do ambiente. Então, eu indico sempre bater e já decorar em seguida. Não demorar, bater e depois de 1 hora decorar o bolo. Então, eu não indico. É bater, deu o ponto, está certinho, já utiliza no bolo para não deixar criar essas bolinhas de ar. Porque quando tá muito quente, acontece isso mesmo, é normal, tá? Olha a textura dele, bem firminho, tá vendo? Bem firminho. E aí, se no caso for colocar pouco corante, um corante bem clarinho, só colocar algumas gotinhas aqui para dar o ponto. Só se vocês forem utilizar uma cor muito forte, então primeiramente coloca o corante para depois colocar o leite condensado. Porque o corante ele hidrata o chantininho. Então, eu indico sempre colocar primeiro o corante e depois o leite condensado, se for necessário. Talvez nem precise, tá ok? É isso aqui. Se você gostou desse vídeo, coloque nos comentários eu quero, que toda semana eu vou passar uma receita e uma dica para vocês. Até lá!